Hoje a gente vai iniciar falando sobre a história de um filósofo taoísta. Ele se chama Lie Yikou e ele escreveu um tratado que se tornou importante para toda a caminhada do taoísmo. Quando as pessoas começaram a estudar, eles perceberam um caminho favorável, um caminho em que as pessoas pudessem encontrar respostas para ela. Esse filósofo taoísta, chamado Lie Yikou, ele viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo e ele pertenceu a uma época muito favorável, muito fértil para a cultura chinesa, que era o período das 100 escolas de pensamento. Naquela época, muitos filósofos eram, eram honrados com toda a sua cultura e geralmente essa cultura ficava para a posteridade. A diferença é que ele, Lie Yikou, também conhecido como Lie Tse, ele tinha uma insatisfação dentro dele, porque naquela época, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o mundo, naquela época, era um mundo muito de conflito, de traição, de fofocas, e que por isso ele estava cansado de tudo isso. Isso há 400 anos antes de Cristo. Com isso, todo o tratado dele, tudo que ele passou, tudo que ele deixou, se transformou num conteúdo que ele dividiu em 8 capítulos. E por isso ele foi considerado, na época, um texto muito sutil, muito pequeno, e por isso a pessoa não tinha debates com ele. E por faltar debate, consequência disso, ele ficou esquecido. Até que séculos depois ele voltou, ele retorna e é considerado um dos livros mais importantes do taoísmo, depois do Tao Te Ching, que é o livro principal de Lao Tse, e depois o segundo pensador, segundo filósofo do taoísmo, Chuang Tze. Esses dois são considerados os maiores. E depois vem Lie Tse, com seu pequeno texto chamado Tratado do Vazio Perfeito, com apenas 8 capítulos. E ele dividia esses 8 capítulos em histórias e também, principalmente, os temas importantes. E é justamente através desse texto que a gente começou a formatar um treinamento. E esse treinamento ele tem o objetivo de trazer para você o conhecimento. A primeira parte a gente vai por capítulos. E o nome do primeiro capítulo se chama O Merecimento que Vem do Céu. A tradução não é ao pé da letra, mas é importante apenas o sentido da coisa. Então ele dizia que no mundo, a primeira coisa que você deveria contar é com o merecimento que vem do céu, o presente, o benefício que aparece do céu. E com isso ele poderia falar sobre, primeiro, sobre a obscuridade que acontecia dentro da alma, dentro da mente da pessoa. Então, muitas vezes, a obscuridade, o lado obscuro, o lado sombrio, o lado em que duvidava, em que implantava dúvidas dentro da própria caminhada, essa era trabalhada de uma forma mais sutil. Então, o primeiro passo, de acordo com o Lie Tse, o primeiro passo é você trabalhar o seu lado, ou reconhecer o seu lado obscuro, o que existe de falhas. E o que são as falhas, principalmente com base no conhecimento dele, de Lie Tse? As falhas representam todo o momento em que você começa a duvidar da sua própria caminhada. Em que você olha o seu caminho e fala, será que é por aqui? Será que é isso mesmo? Quando você vai, por exemplo, é o exemplo que eu sempre dou, quando você vai encontrar um professor de meditação, por exemplo, você olha aquele professor, uma parte sua fica entusiasmado, querendo meditar, querendo se transformar, mas por um outro lado, existem dúvidas. E a dúvida é, será que essa pessoa é uma pessoa realizada? Será que eu devo me entregar de corpo e alma, me dedicar totalmente a esse caminho que essa pessoa está me ensinando? No momento em que a pessoa entra em dúvida, gera então uma dualidade. Será que esse caminho é o meu ou é por ali? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo abandonar? Será que eu devo avançar ou recuar ou esperar um pouco? E no momento da dualidade a pessoa estaciona, ela congela. E por isso o nível de tranquilidade, de felicidade, de estabilidade se torna cada vez menor.
se torna pequeno e a pessoa naturalmente não consegue encontrar o caminho certo da vida, o caminho certo do viver. Aonde está o meu caminho, onde está o meu tal? Então esse é o primeiro passo, é o seu lado sombrio. Então observar o que vem do céu. E do céu pode nascer não apenas aquilo que veio do seu coração, mas algo que vem como um merecimento, o merecimento do céu. E você então começa a observar quais são os tipos de pessoas que estão te cercando, que cercam a sua caminhada, que caminham com você, caminham junto, olha na mesma direção, está ali focado no seu caminho real. Depois disso, a pessoa começa a pensar, o que eu preciso fazer? Quando essa energia vem, e a gente considera uma energia, a energia das pessoas que aparecem dentro da sua história, a energia do conhecimento que vem através de livro, vem através de lives, vem através de podcast ou de qualquer veículo que traga uma informação que acrescenta o seu espírito. Isso é o seu merecimento, que profissionaliza você. Talvez um professor, um mentor, um mestre, um guru, tanto faz. Mas aquilo que traz, a energia que vem para você, esse é o seu merecimento. Também pode ser visto como não apenas o conhecimento, mas também aquilo que vem para alimentar e manter o seu corpo, para nutrir a sua saúde, a sua estabilidade emocional e física. E esses são os presentes, as dádivas, o merecimento que vem do céu. Então é observar. Então, conheço o Li Kou, que é esse mestre filósofo taoísta, conhecido como Liet Tse. Ele falava, observe o que vem para você, o que aparece para você. E talvez você entenda que as dificuldades que aparecem não são os obstáculos, não são obstáculos que aparecem no caminho de alguém. Aquele obstáculo faz parte do próprio caminho. Ele não cruza o seu caminho e impede a sua caminhada. Aquele obstáculo, ele é o próprio caminho, ele faz parte do caminho. E observando a natureza, como a água de um rio que deseja chegar no mar, ela não discute com nenhuma pedra que fica no caminho. Fala, pedra, saia da frente, eu quero chegar no mar. Simplesmente aquela água ela desvia e mantém o seu foco. Então, qualquer pedra no seu caminho, qualquer obstáculo, ele faz parte do próprio caminho. Se você estaciona tentando consertar, purificar, lapidar, talvez você perca o precioso tempo de vida. Então é necessário que você observe o que eu aprendo com isso, o que isso aparece e se manifesta como um ensinamento, o que eu cresço, o que isso soma dentro das próprias dificuldades. Talvez para organizar o seu tempo, para você fazer com mais calma, talvez com o coração mais suave, aquilo que você precisa fazer. Então o primeiro passo é você compreender os obstáculos. Eles fazem parte do caminho, eles são o próprio caminho, ele faz parte dele. Então isso é um merecimento. Então, quando você encontra o seu lado obscuro, o seu lado sombrio, dificilmente você vai encontrar aquele obstáculo como um presente, como um merecimento do céu. Vai encontrar como uma dificuldade. Na dificuldade a pessoa para e modifica o seu estado interno. Começa então a ficar atormentado. Os tormentos da alma nascem nas dificuldades. Você pode lidar com as dificuldades, assim como você pode ignorar algumas coisas e seguir em frente. Lógico que o nosso lado perfeccionista vai tentar aperfeiçoar cada vez mais. Além do lado obscuro, Liet Tse falava sobre uma energia diferente chamada a energia do fantasma. E não tem nada a ver com fantasmas que a gente vê em filme. Os fantasmas representam aquilo que aparece para a gente, que traz uma energia nova e principalmente que modifica o seu caminho. Por exemplo, quando você coloca um objeto, um alimento em algum lugar e de repente aquele alimento fica cheio de formigas e você não pode mais comer. Isso é considerado o fantasma, o imprevisto, aquilo que não foi visto, aquilo que não foi planejado, organizado, algo que dificultou a caminhada e você então tem que se adaptar. Você não vai comer aquilo, então o que você vai comer? Um vazamento na parede atrás de um armário. Uma pessoa que você esperava alguma coisa e ela não vem, ela não aparece. Um merecimento que você estava esperando do céu que ainda não chegou. Então, muitas vezes, aquilo que é retirado, ou que você sente que existe a dificuldade, representa o fantasma. Pelo menos é um termo taoísta.
Além disso, você pode observar os sons. E o som representa a palavra, representa uma música, representa alguma energia que se manifesta para você e faz você pensar. Então, uma palavra que penetra no seu ouvido, que toca a sua alma, que faz com que você reflita: o que eu estou fazendo? Isso representa uma forma de você crescer, se transformar. Por isso, nós podemos ter um processo natural de transformação todos os dias. Todos os dias a gente pode aprender, todos os dias a gente pode crescer. Basta apenas a gente seguir em frente. Assim falava Lietze, que era esse filósofo taoísta. Esse é o primeiro capítulo dele. O segundo representa a história de um imperador que ficou conhecido na China, chamado Imperador Amarelo. E é um capítulo que ele dedica ao Imperador Amarelo, mas não vai contar a história dele. Vai contar sobre a energia que se manifestava. E são 3 energias que é importante a gente entender e saber aonde elas estão. A primeira representa o poder. Porque todo imperador necessita de poder. E o poder pode trazer para você as aberturas de um caminho ou o controle. Por isso, Lietze falava: administre o poder, não é para ignorar o poder. Se você recebeu algum poder, seja um título, seja o poder numa empresa, o poder numa família, numa instituição, esse é o seu merecimento. Agora, como que você vai utilizar esse merecimento? Como que você vai utilizar esse poder? É para abrir os caminhos, para facilitar a caminhada das pessoas ou para o controle? Então, o primeiro passo, que era sobre os imperadores: administre e tome consciência daquilo que você tem poder. Qual é o poder que você tem dentro da sua vida que às vezes você não está dando importância? E por causa disso o seu caminho não avança. Ou qual é o poder que muitas vezes a pessoa fica apegado? E com muito apego também não caminha, também não prospera. Então muitas vezes a pessoa está empoderada, está poderosa, mas não caminha, não cresce, não alimenta. Por isso, das 3 coisas, o poder, é importante você perceber a necessidade dele, porque todos nós temos o poder da nossa própria alma se manifestando no nosso corpo, o poder do falar, do expressar, uma boa caligrafia, uma pintura, tudo isso é o poder que vem da alma, da expressão da alma. Então todos nós temos poderes que nós nascemos com eles ou adquirimos da vida. Esse é o primeiro. Lietze falava ainda de mais 2. O segundo é a arte. Como que você transforma o mundo que você tem em arte? Como que você pega a arte que você tem, a energia que você carrega e converte isso? E talvez você tenha um talento, talvez você tenha um dom, uma vocação, e você pega esse talento, esse dom, essa vocação e começa então a utilizá-lo. E no momento em que você utiliza, você pode transformá-lo numa profissão, e aí você vai fazer aquilo mecanicamente até cansar, vai perdendo a graça, vai perdendo a poesia. Ou você pode pegar aquele mesmo talento, dom, habilidade, competências, e trabalhar no nível de arte, onde você pega aquele dom e vai fazer uma reflexão. O que isso traz para mim? Como isso me transforma? Como eu posso mudar cada vez que eu sou eu mesmo? Cada vez que eu me expresso? E talvez você se expresse escrevendo, então escreva. Talvez você se expresse dançando ou cantando, então cante, dance, escreva, se expresse com a alma, deixe a alma expressar. Esse é o princípio do Tai Chi Chuan, onde a pessoa sente a sua respiração e deixa o corpo se expressar naturalmente. Então, que você converta aquilo que é dom, aquilo que é talento, aquilo que é seu em arte. E cada vez que você aplica, você se transforma. Cada vez que você faz, você realiza, você amadurece, você cresce como ser humano. Essa é a segunda coisa. O terceiro representa as façanhas, ou os benefícios, a expressão daquilo que seria aquilo que você conquista através do seu poder, através da sua arte. As façanhas, para quando você olhar a sua vida, você falar: eu já caminhei, eu já meditei, eu já rezei, eu já conheci pessoas, já visitei lugares, já fiz coisas extraordinárias. Essa é a minha vida. É você olhar e ficar orgulhoso da sua energia e falar: uau, isso é fantástico,
isso é a minha energia, isso é a minha vida. Então, quando você pega as suas façanhas, quando você olha a sua história, quando você contempla a sua caminhada, você vê o quanto que você foi mudando. Não importa para onde você vai, não importa quanto tempo vai demorar para chegar em algum lugar, o importante é olhar e ver o quanto que você já se transformou, o quanto que você deixou de ser você numa versão antiga e foi se transformando, convertendo, modificando, lapidando, até chegar nesse momento. E você vai continuar destilando, purificando, refinando, lapidando, de agora em diante, todos os dias. Contanto que você um dia olhe para trás e veja você desse ano, desse momento, e fale, nossa, eu ainda tinha algumas amarras mentais. Nossa, eu ainda tinha algumas coisas que hoje eu não tenho. E se você perceber isso, realmente você está crescendo, você está evoluindo, você está modificando. É isso que Lietze, que é esse filósofo, dizia. Observe a sua caminhada e veja o quanto que você se transformou. Não importa se ainda falta muito para você atingir um objetivo. O importante é o quanto que você já saiu da linha de partida, o quanto que você já caminhou. Esse é o importante. E para isso você converte tudo que você faz, toda a sua natureza, seu dom, em arte. E cada vez que você pratica a sua arte como um pintor, como um cantor que sente a vibração, sente o timbre de voz, coloca a alma no timbre da voz, quando coloca a alma num pincel, numa caneta, naquilo que você faz, na sua profissão, e aí então você vai ser talvez um médico na alma, a sua alma vai ser arquiteta, a sua alma vai ser engenheira, a sua alma vai ser qualquer coisa, porque depende da sua natureza. E talvez você entenda que ela vai ser uma curadora, uma curandeira, talvez ela vai ser alguém que vai descobrir o oculto, o mistério das coisas. Essa é a arte que vem da alma. Então, Lietze falava para você evitar o que ele mais odiava naquela época, para você evitar a intriga, e lembre-se que ele viveu 400 anos antes de Cristo, ele falava, esse mundo, naquela época, esse mundo está estranho, porque as pessoas só trabalham com intrigas, com fofocas, com discórdia, tem sempre traição no trabalho, na família, e também tem uma crise, uma energia de política. Então era política, traição e intriga, as três coisas que ele não gostava. Isso há 400 anos antes de Cristo. Talvez se ele tivesse viajado no tempo, chegado hoje, talvez ele escrevesse o volume 2 do livro do Vazio Perfeito. Então, essa energia é a energia que a gente deve conhecer, trabalhar. Existem outros capítulos, a gente não vai falar, até porque não é o objetivo desse nosso encontro. O objetivo é entender que muitas vezes o que impede a sua caminhada, a sua realização, de observar qual é o merecimento que vem do céu, o merecimento das energias que aparecem como conhecimento, como o merecimento da sua saúde, o merecimento das pessoas com quem você se relaciona, o merecimento espiritual, o que aparece de espiritualidade para você, o merecimento das suas emoções, de você conseguir afrouxar o coração, de você ter o coração leve, uma vida em paz. Essas energias representam um caminho. Esse é o merecimento do céu, que vem de fora. Existe algo que vem de dentro, que muitas vezes é o seu talento, a sua natureza. Ou você transforma isso em arte e continua amadurecendo, ou muitas vezes você fica à mercê do lado obscuro, do lado sombrio, que implanta dúvidas dentro da nossa mente. E cada vez que a gente tem dúvida, a gente acaba perdendo o respeito, acaba perdendo a entrega. E quando você quebra o respeito, você também não se entrega para aquela pessoa, para aquela instituição, para aquele trabalho, para aquela família. Então, quando você perceber que você não está se entregando de corpo e alma, é sinal de que provavelmente você perdeu a confiança ou perdeu o respeito. Talvez no local, ou para aquelas pessoas, ou para uma pessoa, enfim, você vai saber. E talvez você tenha que ver se isso faz parte do seu lado obscuro, sombrio, que precisa ser trabalhado. Então, não tente diminuir o lado obscuro, aumente a arte, aumente o que é bom, e trabalhe, então, aquilo que é seu. E o seu dom é o seu poder. O poder não vem de fora, como diria Lietze.
né? Li e Kou, como é chamado também. Ele diria, o poder não vem de fora, o poder vem de dentro. E é o seu talento, é a sua natureza, que você converte ou em arte ou em controle. Esse é o seu poder. E quando você aplicar a sua arte, quando você aplicar o seu poder, você vai ver o quanto que a sua história começa a ser vivida, de acordo com os seus sonhos, de acordo com os seus desejos. Então, para que isso possa acontecer, ele só alertava, como no capítulo 3, acelerando um pouquinho, não ia falar, mas no capítulo 3 ele falava sobre o que é real e o que é ilusório. E você observar o que é real dentro da minha vida. O que é real? Será que eu sou isso tudo que eu penso que eu sou? Será que eu vou ter o resultado no qual eu estou investindo, seja de tempo, de saúde, de dedicação a alguma coisa? O que é real? E o que é ilusório? Às vezes, o que é ilusório, por exemplo, é quando uma pessoa vai para outro país com uma língua diferente e começa a falar aquela língua. Talvez tenha uma destreza, uma habilidade, mas nunca vai falar de uma forma nativa, como se tivesse nascido lá. Mas dentro dela, nossa, ela se sente fluente, parece que nasceu também naquele país. Para as outras pessoas, fala, ainda pode melhorar, ainda tem um pouco de sotaque da sua língua mãe. Então, quando você percebe, você está dentro da ilusão, acreditando que é o real. Da mesma forma, você às vezes tem um sonho dentro do coração. Então, às vezes, o sonho está dentro de você. E muitas vezes isso se torna uma ilusão. E quando você... O que é o real? É quando você está dentro do seu sonho, e não o sonho dentro de você. Quando o sonho está dentro de você, está dentro de si, isso é uma ilusão. Mas quando você coloca ele para fora, quando você vive tudo aquilo que você deseja viver, você está dentro do seu sonho. E você olha e fala, uau, tudo que eu esperava, a casa que eu sonhava está semelhante, está do meu tamanho. A energia que eu tenho é essa. As viagens que eu fiz, as pessoas que eu conheci, uau, esse é o meu sonho. E eu estou dentro dele. Genial. Não é ele que está dentro de mim, eu que estou dentro dele, eu estou vivendo aquele sonho com os olhos abertos. Isso é o real. Então, como no capítulo 3, ele falava o que é real e o que é ilusório. E talvez a ilusão é que você tenha nascido só para pagar conta, só para viver, pagar, trabalhar até morrer. E ainda tem que pagar o caixão depois de um enterro. Isso é uma ilusão. Enquanto que o real é quando você desfruta do tempo de vida e vive com arte, vive sabendo quem você é dentro de si, dentro do mundo e desse grande recipiente espiritual que é a nossa vida. E todas as pessoas que adentrarem a nossa história, que cruzarem o nosso caminho, elas vão trazer uma energia que pode ser de aprendizado, de aperfeiçoamento, de refinar o nosso espírito, de fazer com que a nossa energia se transforme, tecnicamente para melhor, que a gente vá aumentando a arte, aumentando o que é bom, sem precisar se esforçar em tentar diminuir o que é ruim. Não tente diminuir o que é ruim, porque é muito difícil. Aumenta o que é bom. Aumentando o que é bom, genial. Você consegue, então, se transformar. Faça acontecer. Fazer acontecer, como no capítulo seguinte do Tratado do Vazio Perfeito, quando ele dizia, quem é o sábio? E o que é a sabedoria? E às vezes a gente pode pensar, poxa, fulano é muito sábio. Tem um comentário, tem um pensamento ótimo, ele é um sábio. Sim, mas o que é a sabedoria? É um momento em que você pega o seu conhecimento, como diria dentro do taoísmo, o momento que você pega o seu conhecimento e converte aquele conhecimento, ou aplica aquele conhecimento na sua vida. E você começa então a ter experiência. Você sai da teoria e vai para a prática. Você sai da parte do conhecimento e vai para a aplicação. E com isso você vai ter um resultado. Toda ação gera um resultado. E esse resultado pode ser bom ou ruim, não importa. Esse resultado vai trazer para você uma experiência. E a sabedoria está em como lapidar cada resultado, cada experiência, dia a dia, respiração por respiração, até você encontrar a medida certa, a estrutura certa. Com isso, Lietze, ou também conhecido como Lie Kou, ele diria, esse é o caminho no qual você segue
sem debates, sem discussões, você flui com você, onde você não acredita mais que o real é aquilo que está ali fora, que falam sobre doença, que falam sobre problemas, sobre dificuldades. Sinta você. E você está com aquela doença? Está com aquela dificuldade? Então precisa cuidar. Ou você percebe que não, eu estou dentro de mim, mas e o meu sonho? Onde está? E de que maneira você vai aplicando isso? Essa é a mensagem do Tratado do Vazio Perfeito. E dessa maneira você vai conhecendo um pouco mais o terceiro livro importante dentro do taoísmo. Primeiro, Tao Te Ching, o livro do caminho da virtude. Segundo, os contos taoístas de Chuang Tse, o segundo filósofo do taoísmo. E depois vem o Tratado do Vazio Perfeito, escrito por Lye Ikou, também conhecido como Lye Tse, muito parecido com Lao Tse, pelo menos na nossa língua, para eles é diferente. Então, essa energia são as três formas de filosofia do taoísmo. Lógico que elas não são antagônicas, elas são complementares. Então, a gente está oferecendo o terceiro pensamento de filosofia, a terceira etapa da filosofia, para que as pessoas possam conhecer mais e poder se tornar mais abrangente. Além do Tao Te Ching, além de Chuang Tse, se você já conhece, você poder então entrar na terceira etapa do Vazio Perfeito.